Oi pessoal, Prof. Carla de novo. Eu quero saber como é que vocês estão. Se estão bem, vamos lá, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né? As nossas produções textuais aí, ok? Então hoje nós vamos trabalhar com um gênero textual que é muito requisitado aí na internet, principalmente com Halloween chegando, né? Que são aqueles textos que trabalham com o terror e com o suspense. E aí, para vocês terem uma base, eu comecei muito cedo a ler e a assistir filmes de terror. Então eu conseguia analisar alguns elementos desses textos, mas na verdade eu trabalhava como leitora muito com os efeitos que ele causa. Um dos meus primeiros filmes que eu assisti foi Frankenstein. Aí essa loucura, né, de um ser ter sido criado com partes de defuntos e tomar vida aí por conta desse doutor, né? Isso me causou extremo medo, assim, a minha imaginação foi lá pro alto. Outro texto, um livro, e também no cinema, né, posteriormente foi adaptado ao cinema, foi o Iluminados. Quem puder, por favor, leia e assista o filme, tá? A adaptação para o cinema. Ele é a história de um homem, né? Aí, olha, a cara dele já diz tudo, né? E eles estão num hotel muito distante, né, da civilização e de tudo acontece ali. Então a criança precisa, né, junto com a mãe e tal, fugir daquele lugar. E tem até um labirinto onde eles tentam se esconder e tentam fugir e tudo. Ele é terrível. Outra animação que eu gosto muito, dentre muitas, é O Estranho Mundo de Jack. Quem puder, por favor, assista, é maravilhoso, é de uma criatividade e de uma produção maravilhosa e histórica, né? Outro filme que me causa arrepios é o Chuck. Esse boneco, ele é terrível. Olha, assim, só de olhar já me dá medo. Gosto muito do Allan Poe, que escreve muitos textos de suspense, dentre eles O Gato Preto, é o meu predileto. Gosto muito também das lendas urbanas, A Loira do Banheiro, aí que os meus alunos também já fizeram muitos trabalhos com esse texto, com essa lenda. It, que tá aí no cinema, né? E tá causando muitos efeitos, né? Por trazer crianças e por ter essa conotação aí do palhaço e tal, né? O medo que ele traz. Séries, muitas séries que trabalham aí com psicopatas, histórias de bruxas, de fantasmas, que causam um suspense enorme na gente, né? Nós leitores. E é baseado nesses textos, nesses filmes, é que a gente vai ver algumas características destes gêneros, né? Deste gênero. Nós temos que saber também a diferença entre o suspense e a surpresa para que a gente possa produzir um texto que pode até ter surpresas dentro dele, mas que precisa sim trabalhar com o suspense. Então, a diferença entre surpresa e suspense é que a surpresa é algo inusitado que me acontece, bom ou ruim. Já o suspense é uma construção onde você vai esperar alguma coisa que vai acontecer. Outra diferenciação que a gente tem que fazer é entre horror e terror. Eu posso ter horror de qualquer coisa, de uma comida, de uma roupa, de um certo personagem. Isso ali é um horror para mim. Que coisa nojenta. Mas eu também posso estar com terror. O terror aí é quando subverte todos os sentidos. Tu pode ter horror no terror, mas aí esse terror que tu sente é um pavor enorme, né? É um medo muito grande que é causado por conta de alguma situação, alguma coisa que aconteceu lá no texto. Ok? Sabendo desses elementos, dessas diferenças, nós vamos ter que escrever um texto que cause no leitor o medo, a ansiedade, cause um impacto, cause medo da morte, que choque esse leitor. Para que a gente construa um texto de suspense, enfim, que já não dê spoiler lá no início ou no meio dele, que a gente faça o leitor ler até o final, nós temos que pensar que o leitor está lendo e ele quer saber o que vai acontecer, o que vai acontecer depois, como é que aqueles personagens eles vão fazer para se salvar, para que eles não morram. E aí vamos construindo
toda essa questão da sobrevivência, porque a morte é certa, mas se ele conseguir sobreviver é melhor. Isso vai quebrando a expectativa do meu leitor. Então, não pode ser um texto muito clichê, com coisas que a gente conhece, que são normais, mas pode ser clichê com uma marca de medo, com alguma coisa que quebra, então, aquilo que o leitor está esperando do nosso texto, ok? Então, essa narrativa de vocês, que vocês vão ter que escrever, ela pode ser em forma de contos, ela pode estar numa novela, num filme, numa série, numa história em quadrinhos, em podcasts, mas eu quero que vocês construam um texto que pode ou não ter mais de uma parte, que pode ou não ter mais de um capítulo, um episódio, enfim, né? Um roteiro de alguma história, mas tem que ser uma narrativa que não seja tão longa. Essa narrativa, gente, ela tem que estar baseada na realidade, só que é uma narrativa de ficção. Então, ela precisa ter ameaças e a trabalhar com aquilo que a gente não conhece, se possível, fantasmas, mortos-vivos, enfim, todos esses personagens que não são da nossa realidade, mas que nos causam medo. Tem que envolver esse leitor, como eu já disse anteriormente, tem que fazer ele imaginar. E para ele imaginar, a gente tem que colocar detalhes, descrever os elementos dessa história. Ele precisa ler, gente, até o final, tem que querer ler o nosso texto até o final para saber o que vai acontecer no final dessa história. Por isso que não pode ser tão explícito assim, né, o que vai acontecer depois. Para eu colocar esses detalhes, né? Então são muito importantes a gente restringir alguns personagens e construir esses personagens que podem ser vilões ou vítimas, e tem que haver muito perigo, porque já ouvi falar que o perigo, sim, é que é a arte do suspense. Os personagens têm que estar em alguma forma de perigo, tem que estar sofrendo alguma ameaça. O narrador que vocês vão escolher pode ser onisciente, personagem ou observador. O narrador onisciente é aquilo que sabe aquilo que se passa entre os personagens, ele sabe qual é o desfecho, mas ele fica fazendo aquele suspense para contar essa história. Se ele é um narrador personagem, ele vai narrar em primeira pessoa, então ele participa da história. Ou ele pode ser observador, tipo câmera de Big Brother, que é aquele que vê tudo o que está acontecendo, mas não é como onisciente que sabe onde a história vai dar. Esse ambiente dessa história de suspense e terror, ele tem que instaurar o suspense e o terror. Pode ser um lugar abandonado, retirado, o cenário bem sinistro, pode ter sombras, escuro, nevoeiro, penumbra, barulhos, silêncios, aliás, que é a tendência dos textos de horror e de suspense. Tá? E essa aí, as cores fazem muita diferença. Ela para provocar o medo, o susto, né? Porque aquilo que fica muito claro, de repente já nos dá uma ideia de mais felicidade. O texto de horror e de suspense, de terror e suspense, ele tem que nos assustar, ele tem que criar o suspense, até mesmo através dos elementos visuais. A proposta, então, tá aí com vocês, é um desafio, escrever um texto com ortografia, dentro da formalidade ou não, caracterizar personagens, lugares, né? Falar o que está acontecendo, localizar o leitor e levar ele a um final que o surpreenda, que o deixe satisfeito ou não. Certo, gente? Então, vou aguardar os textos de vocês para que eu possa corrigir, para que eu possa fazer comentários, dizer se estão bons, se está faltando algum elemento e se ele realmente é um texto que nos causa o suspense e nos deixa aterrorizados. Bom Halloween para todo mundo e fiquem aí com o meu abraço no coração de todos.